Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Vamos falar hoje do XPML11, né? O Fundo Imobiliário de Shopping da XP. Aqui ele já traz para a gente os 5 maiores shoppings, né, do portfólio em termos de NOI, que é o Catarina Fashion Outlet, o International Shopping, Shopping da Bahia, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Cidade Jardim, Shopping Estação BH. Então, se você for da Bahia, de São Paulo ou de Minas Gerais, já deixa nos comentários se você é frequentador de um desses shoppings. Mas a gente vai ver mais embaixo todos os shoppings que estão no portfólio do XPML, tá? Rapidamente aqui, patrimônio líquido, né? O fundo já conta com um patrimônio líquido de mais de 2 bilhões de reais, um dos maiores fundos, né, da indústria, um dos maiores nomes, 324 mil cotistas, né? Taxa de administração 0,75, taxa de performance 20% sobre o QCD ao IPCA mais 6%. Então, adentrando aqui, né, as questões operacionais comerciais do shopping, né, do respectivo relatório, a gente vê que teve um crescimento, né, tanto de vendas por metros quadrados, tanto de NOI por metros quadrados, crescimento de 6,1% e 21%. A gente vai ver com mais detalhe, né, essas informações mais didaticamente logo, e a inadimplência, né, também tendo uma queda aí de 5,4%. A gente vai ver detalhes da emissão também. Aqui para os resultados, né, a gente vê que o resultado dele foi maior do que o distribuído, né, isso é um bom sinal que ele não está usando as reservas acumuladas para linearizar a distribuição, ele está com sobra de caixa. Sobre o fundo distribuído está 81 centavos por cota, e o fundo também conta ainda com R$ 1,20 de cota acumulado, tá? Não distribuído. Então, aqui a questão do meio ambiente, né, ESG, que o fundo traz aqui, e vamos passar aqui então para a questão da emissão. Né, o fundo acabou de realizar uma 8ª emissão, no qual ele captou aí mais de 375 milhões de reais, e já ele está abrindo outra emissão, buscando captar aí 450 milhões. Aqui são 2 prêmios que o fundo ganhou, né, pela Abrace, que é a Associação Brasileira dos Shoppings, um do Catarina Fashion, o outro do Natal Shopping, né, também reforçando a qualidade da gestão. Mas vamos falar já da 9ª emissão aqui do fundo, né, como eu falei, mais de 450 milhões, e segundo eles, a destinação dos recursos vai para a expansão dos ativos imobiliários, aquisição de ativos imobiliários e otimização da estrutura de capital. Isso aqui provavelmente leia-se algum tipo de pré-pagamento, né, da alavancagem do fundo, que a gente vai ver também mais embaixo. Então está aqui a data, tá, do relatório. Basicamente essa emissão começa hoje, né? A partir de hoje você já pode reservar se for o caso, e a data que você vai ter que ter o din-din lá na conta da corretora é em 3 de agosto de 2023, tá? Agora, voltando aqui para o relatório, no resultado financeiro, como a gente havia falado, o fundo distribuiu 81 centavos por cota no mês de maio, né? E o resultado dele foi maior do que a distribuição, e é ótimo que se mantenha assim, tá? Quanto ao preço, né, em relação ao valor da cota e o valor patrimonial da cota, né, ele é um fundo que historicamente ele nunca foi muito descontado, né, salvo aí talvez na época da pandemia, mas ele sempre negociou ou ao par, ou com pequeno ágio, né, ou com pequeno desconto, né, nunca teve um desconto tão significativo, o que reforça a qualidade do portfólio, né, isso é um preço, né, o fato de não ter sido historicamente descontado, né, o preço informa para a gente que é um ativo que o mercado atribui uma qualidade um pouco acima da média. E, né, em maio, né, que é a data base aqui, né, desse relatório, o relatório é de junho, mas é referente a maio, a gente vê ele negociando com um ágio, né, com um prêmio de aproximadamente 3,06% em relação à cota patrimonial, tá certo? Então, passando aqui para a classe de ativos, né, o fundo está aí já 93,6%, já com a atividade core, né, que são os imóveis, 1,6% de caixa, 2% em CRIs conversível e 2,8% em outros fundos imobiliários. Tá? O fundo não tem uma dívida tão alta assim, né, são 3 aqui títulos, né, alavancagem, obrigações aqui do fundo, todas, né, mais ou menos com os valores aqui relativamente próximos um do outro. A maior, né, do CRI do Shopping da Bahia, com 211,2 milhões, todos com prazo de 15 anos, a maioria atrelada ao IPCA, apenas uma tranche, né, do Shopping
da Bahia, CRI, que é atrelado ao CDI. E aqui também a gente, né, com a deflação que a gente tem observado, né, no PCA, uma diminuição, na verdade, da inflação, e com a perspectiva de queda do CDI, né, a parte financeira do fundo, a perspectiva é positiva, né? Provavelmente, ainda que ele não pague, vai entrar o dinheiro novo da emissão, ele pode optar por pré-pagar provavelmente parcialmente algum desses daqui, mas ainda que ele não optasse ou venha a optar por pré-pagar, o fato, né, do CDI diminuir e o PCA também diminuir, em valores absolutos, o fundo vai sobrar mais dinheiro no caixa no fim do dia, né? Porque a despesa financeira vai diminuir, tá certo? Então, aqui está mais ou menos o fluxo de amortização, né? Um fluxo positivo, porque a despesa ela aumenta de forma gradual e está concentrada mais no final, né? Então, o fundo ainda tem uma folga, né, bastante alta em 23, 24. A alavancagem, de fato, não preocupa no XPMOL, né? Aqui a comparação, né, de algumas métricas operacionais, né? Vendas mesmas lojas. Cabe observar aqui que essa discrepância entre 2020 e 23 é por conta da base de comparação, né? 21 a gente ainda não tinha saído ainda completamente da pandemia, por isso esse crescimento, mas focando aqui em 23, né? Teve 1,5% aqui por cento de aumento. Nos aluguéis mesmas lojas, 7,2%, comparação anual de 2023. Descontos sobre o faturamento de 2023 aumentam levemente, né, 2,8%. Variação positiva aqui do NOI caixa sobre o metro quadrado, aumentando 21,3%, né, que é um excelente resultado. Vendas, né, por metro quadrado, a gente já viu lá em cima, 6,1%, e vendas totais, 4,7%. Tá? Custo médio aumentou apenas aí, 11,4%, né? Fluxo de veículos aumentando 10,8%. Né? Na verdade, esse custo médio aqui ele ficou em 11,4% na comparação, ele não aumentou. Reforçando também, né, a vacância ela tem estado um pouquinho mais alta aqui em relação aos últimos 12 meses, foi um aumento aí de 3 pontos percentuais. No ano de 2023, a vacância tem mantido em 4,8%, o que é um pouco acima, né, levemente acima ali de uma certa média que um portfólio de qualidade como o XPML tem. Uma vacância que tem espaço, né? Teria espaço para diminuir ainda mais esse tipo de vacância, tá? Então aqui a gente vê, né, vendas por metro quadrado sobre o NOI por metro quadrado, né? O mês de maio aqui fechando positivamente, né, aumentando em relação a abril, e o NOI por metro quadrado também subindo significativamente, né? Adentrando aqui agora para o mês de maio, né, vacância e inadimplência líquida, né, a vacância fechou o mês de maio ali em 4,5, uma diminuição de 0,4 em relação a abril, e a inadimplência líquida apenas 1,2, né? Como aqui, se a gente observar aqui no histórico aqui dos últimos meses, né, o fundo ele teve uma vacância ali mais ou menos ao redor de 4, a partir de janeiro de 2023 ficou em 4,5, 4,9, 4,9, 3 meses em 4,9 e agora 4,5. A gente espera que essa vacância diminua e volte ao patamar de pelo menos ali, né, 4%, lembrando que a vacância, né, quanto menor, melhor, tá? Aqui a gente chega na divisão dos shoppers, né, por NOI, né, que é o Net Operation Income, e a gente vê que ele está bem diversificado realmente, com as 3 principais posições aqui localizadas na cidade de São Paulo, né? O Catarina Fashion Internacional, Shopping Cidade Jardim, seguido por Bahia, Estação BH, Natal, Bela Vista, Downtown aqui no Rio de Janeiro, Caxias, Campinas, enfim. Tá aí a lista de shoppings que a gente vai ver com mais detalhe. Diversificação regional, 25% está localizado no Nordeste, 11% no Norte, 64% no Sudeste. Há também uma diversificação por administradores, né? O PML ele não busca ter o controle total do shopping,
Então, é importante, né? Ele delega a administração ali condominial do shopping. 35% está delegado a JHSF, 29% Aliança Sonai, 16% Ancar, 11% Gazit, 7% Argo e 1% apenas SYN. Aqui está o histórico, né, da transação do fundo e todas a parte de compras e alienações que o fundo teve até hoje. Tá? Então está aqui o portfólio do shopping. Né? Em São Paulo, ele tem todos esses shoppings aqui que a gente já viu, né? CJ Shoppings, Plaza Sul Shopping, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Cidade Jardim, Santana Park Shopping, Campinas Shopping, Catarina Fashion Outlet e Internacional Shopping no Rio de Janeiro, Daltal, Via Parque e Caxias Shopping, Minas Gerais, Shopping Estação BH, no Rio Grande do Norte, o Natal Shopping, e na Bahia, o Shopping Bela Vista e o Shopping da Bahia, e por fim, em Manaus, o Shopping Ponta Negra, tá? Então você já pode dizer aí nos comentários se você é frequentador de algum desses shoppings, que isso é importante também. Então aqui eu não vou repetir com vocês, mas só para vocês saberem, né, ele traz aqui a divisão por administrador. Por exemplo, o Catarina Fashion Outlet é administrado pela JHSF, a ABL total aqui do fundo, né, quantidade de lojas e a participação que o XP-ML tem em cada shopping. Então, por exemplo, o Catarina Fashion Outlet é 39,99%. Né? Já no International Shopping, por exemplo, é 19,90%, né? Como eu falei, ele não busca participação majoritária, né? Por exemplo, no Caxias Shopping é 35%, no Shopping Bela Vista 24,99% e assim por diante, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a voz de gripe, mas vamos que vamos, tá? Não deixe de se inscrever no canal e deixar um like.